Oiê! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não me conhece, eu sou Kedla Maiara, muito prazer. Sou mãe de 4 crianças lindas, esposa, e aqui nesse canal eu compartilho devocionais, meditações, reflexões. Eu gosto muito de falar de Cristo, de falar de Jesus, de falar de Deus. Então, criando um canal no YouTube para isso, foi uma forma que eu encontrei de falar para mais pessoas de Jesus, sabe? E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante para todo mundo, não só para os cristãos, mas que é importante para todo ser humano, que é o tempo devocional com Deus. Então, como eu já falei, eu tenho 4 filhos. Nem sempre eu consegui manter uma rotina de fazer meu devocional todos os dias. Nem sempre eu tive a rotina que eu tenho hoje, né? Eu tive que me encaixar, me encontrar, me adequar, para que eu conseguisse ter esse momento, dar prioridade a esse momento. Então, assim como se você é mãe, você vai me entender, se você tiver filhos, então eu tenho 4 filhos. Então, 4 filhos, aí tem casa, tem marido, tem trabalho, tem tudo, manter a ordem, tem que manter todo mundo alimentado, tem a coisa mais importante, que é manter todo mundo vivo. E quem tem filhos pequenos vai me entender, minha gente, a gente precisa manter todo mundo vivo, e esse é um trabalho árduo, viu? Mas muito prazeroso. Eu amo ser mãe dessas 4 crianças. Então vamos ao que importa, que é o que eu vim falar aqui hoje, devocional. E a gente vê muito as pessoas falarem na internet o seguinte: acorda, faz devocional logo cedo, o devocional tem que ser feito cedo, o devocional precisa ser feito de tal horário, e muitas vezes são colocadas muitas regras para isso, né? E às vezes a gente acaba. Eu não estou dizendo que fazer o devocional no primeiro horário da manhã é ruim, pelo amor de Deus, não estou fazendo, é o meu horário preferido para fazer. Mas o que eu estou falando é que não existe uma regra certa para você fazer o seu devocional, sabe? Não se prenda a uma regra criada por pessoas. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes você abre o teu Instagram e você vê ali 1000 pessoas fazendo o seu devocional e você fica desmotivado. Nossa, não fiz pela manhã, sabe? Então não vou mais fazer, você já fica cabisbaixo. E não é assim que funciona, não é assim que tem que ser, não é assim que deve ser. E as pessoas que estão postando ali devocional pela manhã, muitas vezes estão postando para te inspirar a fazer também. Mas o seu devocional, ele precisa ser no seu momento, sabe? O devocional, muitas vezes a gente vê as pessoas pegando o livro, abrindo o livro, lendo o livro, e pronto, devocional feito. Mas não é simplesmente você abrir um livro de devocionais e você ler aquele livro, não. Eu sempre penso muito a respeito da importância de nós nos conscientizarmos que o devocional é sim um guia, é ótimo para quem está iniciando nessa jornada de leitura bíblica. Mas o devocional já é algo que foi a visão que o Espírito Santo concedeu a alguém, que Deus deu a alguém, e eu tenho muito isso de achar e de entender que o nosso principal livro de devocional precisa ser a Bíblia Sagrada, sabe? A Bíblia, nenhum livro que você pegue, vai substituir a Bíblia. Não, a Bíblia, ela é a Bíblia Sagrada. E pronto, não, ponto, sabe? As visões de homens de Deus, de mulheres de Deus que fazem esses devocionais são maravilhosas, são incríveis, são enriquecedoras. Você pode sim ter um devocional de guia. É maravilhoso você ter um livro devocional, mas é muito importante que você tenha a sua própria experiência com Deus, sabe? Que você tenha o seu próprio entendimento bíblico. Porque muitas vezes, Senhor, você vai abrir a sua Bíblia de uma passagem que até você já ouviu alguém pregar, que você já ouviu alguém falar, que você já leu em algum livro, e você vai ver que você vai ter um entendimento completamente diferente do que aquele entendimento que você ouviu da parte de alguém. Por quê? Porque ali é a revelação do Espírito Santo para você naquele momento. E olha que coisa linda. Então, como é que eu me adequei a fazer meu devocional? Como foi que eu construí esse hábito de fazer o devocional todos os dias? Eu passei algum tempo, eu li a Bíblia algumas vezes na semana, mas eu não tinha esse hábito de ler todos os dias. Eu li algumas vezes sim, se eu disser que eu não lia também, eu estou mentindo. Mas como foi que eu adquiri o hábito de fazer um devocional bíblico com a Bíblia mesmo, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia? Foi quando eu me forcei a fazer isso todos os dias. É isso mesmo que você está ouvindo, eu me forcei. Por que eu me forcei? Porque alguns dias eu sempre reservo, eu vou falar primeiro como é que eu reservo o meu horário de devocional. O meu horário de devocional funciona da seguinte maneira: eu tenho uma rotina em alguns dias da semana mais tranquila e em outros bem corrida.
Então, nesses dias que são mais tranquilos, eu consigo fazer uma devocional com calma, consigo escolher um horário bem confortável, consigo mesmo que com as crianças, mas eu consigo desenrolar. Mas em dias corridos, como é que funciona o meu devocional? Eu tiro um dia do momento do dia que eu consiga ler sem correr. Eu tiro um momento do dia que eu consiga orar sem correr, que eu consiga ouvir um louvor e meditar verdadeiramente naquilo. Por quê? Porque alguns dias da minha semana, pela manhã cedinho, não é o melhor horário para isso. Alguns dias da semana eu não consigo fazer isso no primeiro horário. Por quê? Porque é mais corrido, porque eu tenho um trabalho, que eu preciso me pegar cedo, porque eu tenho que deixar as crianças na escola, precisar uma criança, fazer café da manhã, e aí as coisas começam a ficar atropeladas. Eu sei que se nesses dias eu pego a minha Bíblia e vou ler a Bíblia desses dias, eu sei que eu vou ler com muita pressa, que eu não vou me aprofundar, então é o melhor horário. Para mim, Maiara, é o momento que eu consigo ficar tranquila. Então, se eu conseguir ficar tranquila no horário do almoço, esse é o melhor horário para mim. Se eu consigo ficar tranquila pela manhã, para mim, esse horário é sensacional. Você conseguir ler pela manhã, o seu dia começa de outra maneira. Se você consegue, faça um esforço e faça isso. Faça o devocional pela manhã. Se você não consegue, faça o que eu estou falando. Encaixe no melhor horário. Por que no melhor horário? Eu pego a minha Bíblia, como é que funciona o devocional? Como é que eu faço o meu devocional? Não é uma regra, mas como é que eu faço o meu devocional? Eu começo meu devocional orando para o Espírito Santo de entendimento, orando para eu compreender o texto bíblico que eu estou lendo, orando para que o Senhor fale comigo, o Senhor me ensine algo naquela passagem, orando para que eu aprenda realmente o que está passando, o que está acontecendo ali na palavra, que eu entenda. Eu busco entendimento em outros meios, como em canal do YouTube sobre aquela passagem bíblica, como em algum curso, em algum livro. Então, eu busco o entendimento quando eu não entendo, mas o principal entendimento a gente sabe que vem do Espírito Santo. Então, faço minha oração. Aí eu gosto muito de colocar um louvor calmo no meu celular. Não aquele louvor que eu vá cantar junto. Eu gosto de colocar um louvor que eu não vá cantar junto, um louvor tranquilo, que me inspire, que me ajude. E isso me ajuda muito, vocês não têm noção, na minha concentração e na minha leitura diária. Então, é uma forma que eu encontrei de fazer essa leitura com mais eficiência, foi essa. Então, eu coloco um louvor e começo a leitura bíblica. Se eu não entendo, eu pego uma Bíblia que tenha a aplicação, que é isso daqui que tem embaixo, ó. Essa Bíblia, eu não, assim, ela é boa, sabe, gente? Mas existem outras Bíblias que, inclusive, eu estou pedindo ao Senhor, eu quero comprar uma. É essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o texto bíblico e aqui é a aplicação. Então, quando a gente lê aqui, a gente consegue entender um pouco do contexto da história, que é muito importante, para que a gente não leia uma coisa isolada e entenda errado. Então, eu venho e faço a leitura do contexto. Aí meu esposo tem outra Bíblia que é melhor do que a minha, então eu busco na Bíblia dele. Se você não tem, se só tem uma Bíblia, sua Bíblia não tem aplicação, você pode pegar um canal no YouTube de confiança e olhar, olha, tem Subirá, tem Hernandes, Dias Lopes, tem muitos pastores hoje no YouTube, é riquíssimo disso. Então, tem aulas gratuitas bíblicas, então você vai lá, busca o entendimento naquele texto. E eu tenho certeza que o Senhor vai lhe ensinar algo através daquele livro. E aí você vai, busca entendimento, você coloca o louvor, você louva, você ora, você profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. E ali é um momento de você realmente devocionar um momento nosso com Deus. A gente imagina que quando Deus também é assim, a gente precisa manter o nosso relacionamento com Deus. Eu sempre posto no Instagram, e é algo que eu tenho comigo, que é o seguinte, eu preciso perseguir a presença. Então, eu preciso estar nessa constante evolução e nessa constante busca, na busca diária por mais de Deus. E essa busca, ela acontece através do relacionamento, através da leitura bíblica, da leitura da palavra. Não existe livro melhor, não existe uma função de vida melhor do que a Bíblia. Então, você pode buscar cursos, você pode buscar livros extras que são maravilhosos para aprender, para saber mais, para mergulhar, ver a visão de homens e mulheres de Deus sobre aquele assunto. Mas tenha também o seu próprio momento, tenha também o seu próprio cresça em Cristo, sabe? Persiga essa presença. Se você está vendo esse vídeo, você sabe que você está se sentindo distante de Deus, persiga essa presença. Faça devocional, ore, lê a Bíblia, não se prenda simplesmente a palavras de bênção, não se prenda simplesmente a palavras de você vai vencer, hoje vai ser um dia lindo.
Não, vá na Bíblia, busque na fonte, porque na fonte você cresce, na fonte você evolui, na fonte, amado, você vai ser confrontado. A Bíblia, isso aqui, ó, isso aqui. Gente, isso aqui confronta a gente. Confronta, confronta. Confronta a nossa carne, confronta o nosso medo. Nós deixamos de. Nós crescemos e evoluímos muito, 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 muito. Quando nós passamos a verdadeiramente ler a palavra e aprender com a palavra. Então, a minha dica para você é essa: busque esse momento, tenha esse momento diariamente, sabe? Tem dias que eu não estou com vontade, sabe? E é assim que a gente mantém qualquer hábito. Tem dias que eu simplesmente, assim, sabe, com preguiça de ler. Ai, assim, mas eu pego a minha Bíblia, eu me forço a fazer aquilo, porque eu preciso, é o meu alimento. A gente vive sem comida, sem bebida, fica logo tonto, dá um tilt e cai duro no chão. O espírito também é assim, a gente precisa alimentar o nosso espírito, a gente alimenta a nossa carne, alimenta o nosso corpo, a gente precisa alimentar o nosso espírito. O espírito precisa de alimento, e o alimento vem através de Jesus, vem através da Bíblia, vem através de Deus, vem através da presença, vem através do louvor, vem através do confronto, vem através da leitura bíblica. Então é isso, então procure um momento do seu dia, vou fazer um resumo, procure um momento tranquilo no seu dia. Eu não aconselho que seja à noite, porque eu não aconselho que seja à noite. À noite a mente da gente já está cansada do dia. Então procure encaixar um momento no seu dia, se necessário acordar mais cedo, acorde mais cedo. Sabe, à noite, normalmente, quando a mente da gente já está bagunçada, então não é mais, a gente não consegue aprender tanto, absorver tanto. Por que a gente coloca nossos filhos preferencialmente na escola pela manhã? Porque acordou com a mente fresquinha, pra escola, não tem nada ali rodando na mente. Tá com a mente tranquila. Então, escolhe um momento do seu dia que você consiga fazer isso com calma. Pega a tua Bíblia. Se você tiver um livro devocional, pega o livro devocional também. Mas pegue a Bíblia também. Pegue a Bíblia, a Bíblia. Escolha um livro bíblico e leia. Leia. Pega um cafezinho, alguma coisa que você gosta de acompanhar. Bota um louvor. Ah, mas tem criança chorando. Aqui eu faço devocional. Sempre, gente, é uma raridade eu fazer devocional sozinha. Sempre com meus filhos. Meus filhos interrompem, meus filhos atrapalham, meus filhos pedem água, meus filhos... coisa de criança. Mas aí eu não posso deixar de fazer por isso. Eu continuo fazendo mesmo assim. Deus está vendo o meu esforço. Sabe? Deus está vendo o esforço que eu tenho para fazer meus devocionais. Então, não acho que isso é impedimento. Pelo contrário, eu sempre brinco assim, vamos olhar pelo lado positivo. A gente servir exemplo para essas crianças. Então, eu sempre fico pensando assim, nossa, a gente está fazendo meus filhos crescerem. Eu sempre, é uma coisa que eu penso, sabe? Quando meus filhos crescerem, eles vão lembrar, nossa, minha mãe lia a Bíblia, minha mãe orava. Imagina. Nossa, eu tinha uma mãe que lia a Bíblia, que orava, olha como minha mãe era, minha mãe buscava o Senhor. E essa vai ser a referência que eles vão ter. Então, em dias difíceis, lembre que você é referência para seus filhos, você é referência para sua família. E é isso. Se permita crescer em Deus. Se entregue ao Senhor, faça o seu devocional mesmo sem vontade, faça o seu devocional mesmo sem querer, faça a sua leitura mesmo em dias que você não está afim. Mas faça, busque. Seja um perseguidor da presença de Deus. Persiga a presença. Esse precisa ser o nosso foco, dia após dia, sabe? Desfrutar disso daqui, ler, aprender, crescer. E lembrar todos os dias que nós aqui trilhamos uma jornada terrena, mas que após aqui existe um plano que é maior, né? Então nós estamos caminhando para lá. E para que nós realmente possamos ir para lá, nós precisamos sim trilhar esse caminho de aprofundamento em Deus e de mudança, transformação de vida através da leitura bíblica, através do devocional, através dos louvores, através de tudo que o Senhor tem para tudo que nós possamos desfrutar aqui nessa terra de Deus, para nos aproximarmos mais de Deus. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei, tenha sido claro para você. É um prazer ter você aqui. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que o Senhor traga a sua mente luz, entendimento, sabedoria. E que, de fato, o que está sendo dito nesse vídeo some alguma coisa na sua vida. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui. Se inscreve, curte. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.